Estamos começando mais um 3S Talks, podcast do grupo 3S Corp. E nesse podcast nós falamos sobre empreendedorismo, falamos sobre negócios, falamos sobre comércio exterior, sobre pessoas, sobre processos, sobre estratégias, enfim. Falamos sobre operações e no convidado de hoje nós falaremos com o Diniz Kranz, meu sócio, fundador do grupo da 3S Soluções Logísticas. Seja muito bem-vindo, Diniz, nesse bate-papo. Eu gostaria que tu se apresentasse um pouco para a nossa audiência. Bom dia, Lucas. Primeiro, é um prazer muito grande estar aqui para conversar contigo sobre assuntos que eu tenho me identifico tanto e poder falar um pouquinho, então, sobre aquilo que a gente vem fazendo dentro da parte de soluções logísticas do grupo. E me apresentar, então, meu nome é Diniz, sou gaúcho, sou engenheiro de formação, atuo com processos industriais e com logística aí há praticamente 15 anos. E sou um apaixonado, tanto por processo quanto por pessoas, mas principalmente por tornar operações mais rentáveis, tornar operações mais otimizadas e quebrar tabus, atingir recordes e fazer aquilo que eventualmente não é conseguido no dia a dia pelos meios tradicionais ou pelos meios mais triviais. Então, esse falando de forma bem sintética, esse é um pouco de quem eu sou profissionalmente. Muito bom. E aí eu já gostaria de começar a falar um pouco contigo sobre operações logísticas, portanto, porque lembro bem que quando a gente começou as operações, quando eu comecei, na verdade, na faculdade, vou contextualizar um pouco, antigamente os caminhões apareciam assim, faço frete. Aí depois alterou tudo, aí mudou para faço logística. Eu queria conversar um pouco contigo sobre conceito de logística e a logística no nosso ambiente, no nosso dia a dia. Perfeito. A logística ela pode ser dividida facilmente em dois ambientes, né? A logística interna e a logística externa. A logística externa, talvez é aquilo que as pessoas estão mais acostumadas a ver, dando teu exemplo aí do faço frete, seria onde existe de fato a movimentação externa, né? A entrega via caminhões, via outros tipos de veículo, pode ser terrestre, pode ser sobre outros modais também. Então, essa logística é onde a gente está mais acostumado a receber ou fazer entregas. E tem a logística interna, onde boa parte, ou talvez eu diria que é onde é o coração das operações, para garantir tanto a organização, a otimização dos estoques, para que a etapa de logística externa possa acontecer e possa fazer no que em muitos processos é chamado hoje de last mile, que é um dos pontos nefrálgicos do processo, digamos assim, mas que cada vez tem tido um maior apreço, um maior cuidado pelas empresas, porque toda a cadeia ou todo o processo logístico que ele acontece, ele pode ou não ser premiado com o last mile bem feito, cumprindo os prazos, cumprindo a forma, o cuidado da entrega do produto, da embalagem ou daquilo que está sendo entregue para o cliente, para a empresa. Maravilha. Aí tu fala sobre last mile. Logicamente é a última parte da etapa do processo, né? Perfeito. E aí eu gostaria que tu contextualizasse, portanto, quais são todas as etapas do processo. Quando a gente pensa na cadeia logística como um todo, e aí contextualizando um pouco, pensando no contexto de importação. Quais seriam todas essas etapas do processo até chegar nesse last mile que tu indicas aí? Perfeito. Então eu vou me ater aqui ao material que já está no porto, que já chegou, né? Então ele está disponível para ser coletado, como habitualmente a gente fala no nosso contexto do dia a dia. Então a mercadoria está num porto, ou está numa área alfandegada, e é feita a coleta dessa mercadoria, geralmente em containers, ou se a mercadoria não é um FCL, né, é um LCL, uma carga fracionada consolidada, a gente vai fazer essa coleta via outros veículos. Mas, considerando, então, um container, vamos fazer essa coleta, então, essa remoção, onde temos, né, a nossa frota para fazer esse serviço. Então, dentro do nosso escopo de serviços, é uma atividade importante, onde fazemos pela nossa frota, fazemos com a nossa estrutura, o que dá mais segurança, mais credibilidade, mais assertividade naquilo que a gente faz. Então, começamos por essa etapa. Então, a coleta da mercadoria nos portos até o local
que muitas vezes, ou na sua grande maioria das vezes, é o nosso próprio centro logístico, ou podemos levar diretamente para o estoque, o armazém do cliente. Então, partindo do fluxo que a mercadoria vai ser recebida por nós, nosso centro logístico, a etapa que ela se segue, então, seria pela própria descarga. Muitas vezes o material ele pode vir paletizado, ele pode vir já num formato mais tradicional, ou então ele pode vir não paletizado ou carga solta, como também se fala. Em ambas as modalidades, nós fazemos a atividade, tendo muito cuidado para os pontos que devem ser observados. Então, a mercadoria ela tem lado, qual que é o empilhamento máximo que eu posso fazer, qual que é o melhor formato de armazenagem, tamanho de pallet, aonde que eu vou armazenar isso. Então, na etapa de descarga, eu já tenho que ter alguns cuidados importantes que vão ser decisivos nas etapas que vão se seguir. Então, eu faço a descarga, instantaneamente eu vou fazer, talvez, dentro de todo o processo logístico, a etapa mais importante quando se olha as atividades ou as incumbências de um operador logístico, e é a atividade de conferência de entrada. É nessa atividade que eu vou garantir exatamente que tudo aquilo que eu estou recebendo fisicamente, documentalmente também está de acordo. Então, se as mercadorias estão nas quantidades, com as identificações, se tem lote, se tem alguma outra característica que ela também é relevante, data de fabricação, se tudo isso está de acordo com o esperado. Se a mercadoria, se a embalagem não tem nenhum tipo de dano, de avaria, porque tudo isso precisa ser posicionado, precisa ser notificado nessa etapa para que, se for preciso alguma comentário ou algo junto ao exportador, a gente possa ter essas evidências já no momento do recebimento. Então, eu faço a conferência, que para mim é a etapa crucial no processo para que a gente possa garantir a assertividade de estoque, a curacidade, todos os demais aspectos que é o nosso dia a dia como operador logístico. Eu vou fazer a alocação, a armazenagem e depois as etapas que vão se seguir, falando de picking, packing, expedição e aí depois a parte de logística externa, de entrega, que vai se consumar ali no last mile, como a gente falou inicialmente. Então, bem rapidamente, aí, falando todas as etapas que a gente tem no nosso dia a dia, e aí isso vale tanto para uma carga cheia, uma carga fechada, de 20, 30, 40 pallets, ou então para um pacote, para uma mercadoria, onde fazemos os serviços de fulfillment para clientes de e-commerce, por exemplo. E aí, tu comentasses aqui sobre a melhor forma de descarga, a melhor forma de recebimento, a melhor forma de condução ou de construção disso como um ambiente estratégico. O foco está em alguns pontos que tu comentasses, que é com relação à otimização de processos. Tu bem observasse aqui em alguns momentos e tratasse sobre otimização. Quais seriam esses elementos que quem trabalha com logística e quem está na ponta do cliente também pode observar melhores práticas de condução para otimizar os seus processos internos? Queria que tu contextualizasse um pouco, comentasse um pouco sobre essa terminologia, otimizar processos. Beleza. Então, otimizar processo, otimizar tarefas, otimizar atividades do dia a dia, então, basicamente aquilo que eu dedico boa parte do meu dia e aquilo que eu realmente gosto de fazer. Mas, então, otimizar processo nada mais é do que olhar uma situação atual, entender ou buscar oportunidades de fazer essa mesma atividade em menor tempo, utilizando menos recursos, utilizando menos espaço, ou fazendo de uma forma mais simples, com menos probabilidade de erro, ou vice-versa. Então, vai depender do cenário que eu vou buscar atuar. Então, pegar o exemplo de um cliente, de mercadorias onde nós armazenávamos a mercadoria em pallets tradicionais, pallets PBR, porque até então era a forma que entendíamos que oferecia o melhor modo de acomodar a mercadoria dentro do nosso estoque. Depois, passado algum tempo, começamos a buscar formas de otimizar. Aí eu estou olhando o aspecto armazenagem, eu estou olhando capacidade de armazenagem da operação. Então, como que eu faço para armazenar a mercadoria, mantendo a integridade, mantendo todos os aspectos importantes da mercadoria do cliente, mas utilizar uma cubagem maior ou utilizar melhor o espaço físico. Então, eu vou buscar alternativas que, nesse exemplo, eu saio do pallet
e utilizo racks metálicos, onde eu consigo ter, mesmo num ambiente blocado, mesmo num ambiente sem uma estrutura porta-pallet mais convencional, verticalizada, tradicional, eu consigo ter uma cubagem maior, um aproveitamento melhor do espaço. Então, falando de otimização de armazenagem, num exemplo, num item, eu saio de um formato de armazenagem, um formato de onde eu coloco a mercadoria para outro tipo de embalagem, que nesse caso foi um rack metálico, onde eu consigo verticalizar até 4 níveis de altura. Então, eu ganho com isso, eu otimizo com isso o que? A minha área, né? A minha área de espaço, a minha área de armazenagem. Perfeito. E eu queria pegar justamente esse gancho, cara, com relação à otimização, porque trazendo um pouco para o ambiente agora de e-commerce, e aí falando um pouco de fulfillment também, né, para indicar o que é essa terminologia, fulfillment, o que nós estamos tratando a respeito disso. Porque quando a gente pensa em logística, é claramente entregar o produto certo, no momento certo, a um preço mais adequado, de acordo com a necessidade do cliente, né? Quando a gente fala quando a gente traz o ambiente de e-commerce hoje para nossas vidas, cada vez mais nós queremos fazer o pedido de manhã, entregar à tarde ou receber esse material à tarde. Então, logística está conectada, é intrínseco a essa necessidade, apontada hoje pelos nossos clientes consumidores, né? E nós, enquanto consumidores, de igual forma. Hoje nós trabalhamos basicamente B2B, mas dentro do grupo 3S, né? Mas, como consumidores, nós temos essa cada vez maior necessidade de receber os produtos à medida que nós fazemos o pedido. Então, trazendo um pouco do ambiente de e-commerce, de marketplaces de modo geral, e aí falando de fulfillment, traz um pouco sobre, de novo, eu gosto muito de conceito, tu também compartilha disso, então contextualiza ou conceitualiza a questão de fulfillment e quais são os principais pontos ou ganhos ou benefícios trazidos a partir de uma operação focada de fulfillment. Perfeito. Então, vamos lá. Então, o fulfillment, né, primeiro por conceito, ele nada mais é, né, se formos simplificar, se formos tornar isso de forma simples para um leigo, para quem nunca ouviu a terminologia, nada mais é do que toda a cesta de serviços, ou todo o pacote de serviços logísticos que são necessários para que eu faça, desde o recebimento da mercadoria, a armazenagem, identificação, embalagem e expedição de produtos focados no e-commerce. E por que, se as atividades elas são parecidas, elas são em muitas formas idênticas às demais atividades do armazém geral, por exemplo, existe uma terminologia para isso. Porque dentro do micro, dentro das atividades específicas, nós estamos falando de que em 99% dos casos, o e-commerce ele trabalha com a unidade de medida unitária. Então, eu vendo uma xícara, eu vendo um pote, eu vendo uma ferramenta. Enquanto que no ambiente de armazém geral, geralmente tu vai para unidades de medidas maiores, onde vou vender uma caixa fechada, eu vou vender um pallet, vou vender uma carga fechada. Então, essa terminologia, né, ela vem muito mais para atender quais são as especificidades que vão ser necessárias, e aí elas vão abranger todas as atividades. Então, como que eu faço, o que eu tenho que observar diferente nas etapas de recebimento, de armazenagem, de identificação, de embalagem, de expedição, quando eu deixo de vender uma caixa, um pallet ou uma carga fechada e começo a vender uma embalagem que muitas vezes ela pesa gramas. Ela tem um dimensional do tamanho de um caderno, do dimensional do tamanho de uma xícara. Então, isso tudo muda e traz novas exigências para quem executa. No caso, né, também temos esse serviço dentro do nosso portfólio. E o que eu gosto de elencar? Então, a gente consegue trazer para os nossos clientes que trabalham com fulfillment toda a expertise, toda a mão de obra qualificada que nós já temos. Então, nós temos um time de especialistas. Então, eu tenho um time que trabalha, que respira, que vive todo dia só focado em logística. Eu não tenho ninguém no time preocupado em comprar, eu não tenho ninguém no time preocupado em vender, que são, dentro do ambiente de e-commerce, talvez as duas atividades mais importantes que o dono de negócio, que o empreendedor deveria estar preocupado, deveria estar olhando. Porque se eu estiver comprando melhor ou vendendo melhor, eu vou ter, obviamente, a minha margem de lucro, eu vou ter o motivo do meu negócio sendo satisfeito. E usando a logística como um pilar importante, mas não o core do negócio. Então, se eu consigo utilizar a minha mão de obra especializada, se eu consigo utilizar a minha estrutura de armazenagem
porque tudo isso envolve investimento. Se eu consigo utilizar a minha tecnologia embarcada para fazer todo esse processo ser mais ágil, ser mais assertivo e conseguir entregar os SLAs que o meu cliente exige, aí eu entrego valor. Então, esse é o principal objetivo. É fazer ou dar ao cliente a opção, a oportunidade dele focar naquilo que é as duas atividades principais, ou deveriam ser as duas atividades principais. Obviamente que agora, for pegar em venda, eu vou desdobrar isso em marketing, eu vou desdobrar isso em marca e vários outros aspectos, mas se eu for sintetizar aqui apenas em compra e venda, utilizar a logística como sim um pilar estratégico, mas onde aí sim eu posso agregar valor a esse negócio. Tu me dá muitos insumos para a gente conversar aqui sobre esses pontos. Quando tu fala de entrega de valor, nós somos do Rio Grande do Sul e grande parte dos empresários, enfim, talvez dos mais tradicionais, é fazer o chimarrão de manhã cedo, ir para a firma, olhar quais são os produtos que estão lá armazenados e aí começar o dia. Tem que ter o olhar em cima do produto para saber o tamanho do estoque, habitualmente sem muitos dados, né, sem muitos indicadores de performance. E aí tu fala um pouco sobre tecnologia, eu quero explorar isso logo ali na frente. Mas eu quero falar um pouco, Diniz, com relação a serviços no portfólio, então tratando não especificamente apenas a questão de transporte e armazém geral, porque certamente é muito maior do que isso, mas dando foco ou enfoque à questão de terceirização, para que o cliente ele se foque na prática, no core, que é um ponto que tu comentastes, e todas as demais etapas de logística ou esse olhar mais abrangente seja terceirizado. Quais são os grandes pontos positivos desse processo de terceirização? Para quem talvez esteja num estágio de avaliação, eu tenho meu estoque aqui, sei lá, em São Paulo, e eu gostaria de explorar talvez o mercado do sul do Brasil, mas eu não consigo caminhar ou correr com pernas próprias, e aí eu poderia utilizar de um armazém terceiro nisso, mas eu não sei se vai ter a mesma eficiência com a qual eu executo as minhas atividades. Será que é melhor ou pior? Traz um pouquinho dessa tua visão sobre terceirização dessa etapa, ou dessas etapas. Perfeito. Então, indo além um pouco do que eu mencionei anteriormente, o que eu destaco, que eu vejo que é um ponto fundamental e que talvez, sempre quando a gente conversa com empresas que estão fazendo essa avaliação, e geralmente brilha os olhos e chama a atenção. Eu gosto muito de frisar esse aspecto. Quando tu busca um operador logístico, quando tu vem buscar uma empresa que vai te dar esse suporte ou vai ser um parceiro estratégico, é assim que a gente gosta de se posicionar como parceiro estratégico para o negócio, a primeira coisa que vai acontecer para ele, e isso é um ganho muito grande, sabendo quantificar e sabendo colocar isso de forma adequada, é que eu transformo todo um custo fixo em custo variável. Nós estamos falando que boa parte dos negócios, boa parte das operações, ela tem sazonalidades, ela tem momentos de picos e vales dentro de um ano calendário, dentro da unidade de medida que nós queremos aqui fazer. Então, no momento que eu consigo dar essa opção para o meu cliente que é a modalidade pay per use, então quanto mais tu usa, mais tu paga, quanto menos tu usa, menos tu paga, ou eventualmente tu não paga nada. Então, eu dar essa opção dentro do nosso cliente de transformar todo o custo fixo dele de aluguel, de folha, de equipamentos, de sistema, de todo o arcabouço necessário para ter uma operação logística funcionando, ele transforma tudo isso em um custo variável. Então, no momento que ele faz uso dos serviços, ele paga por. No momento que ele não faz uso, ele não tem esse custo. Então, ele transforma. Então, esse ponto eu vejo que ele geralmente, no início de uma conversa, no início de uma avaliação, ele é o ponto que já traz atenção para quem está fazendo uma avaliação. A não necessidade de investimentos. Então, como tu citaste, eu tenho uma operação no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Paraná, no Centro-Oeste, onde for, e eu quero expandir. Então, eu quero atender mercados que hoje eu não atendo. Então, a terceirização ela tem essa possibilidade de tu fazer de forma imediata, de tu fazer sem uma curva de aprendizado, sem uma necessidade de fazer de forma devagar. Não, vou ter que começar com uma operação pequena, com um time, porque eu preciso treinar, porque eu preciso capacitar, porque eu preciso desenvolver fornecedores na região. Nada disso é necessário. A empresa já pode instantaneamente expandir as suas operações, por exemplo, vindo para a região sul, para o estado de Santa Catarina, e contar com toda a nossa estrutura
para fazer esse ramp-up da forma mais ágil, da forma mais instantânea possível. Então, falamos de transformar custo fixo em custo variável, falamos da não necessidade de investimento. Então, quando a gente fala de estrutura de armazenagem, quando nós falamos de sistemas, quando nós falamos da parte de tecnologia, tudo isso exige um investimento, um aporte por parte da empresa. Nada disso é preciso, porque isso nós já temos dentro do nosso portfólio, tudo isso vai se traduzir dentro, né, das tarifas, ou dentro dos serviços que nós vamos estar prestando. E essa capacidade de tu expandir, né, tu dar capilaridade ao teu negócio, tu expandir para novas regiões, tu atender novos clientes pela proximidade, aí volta o aspecto que tu falou. Hoje, se tu for olhar de forma geral, tu consegue, qualquer empresa pode atender o Brasil inteiro, né, de forma tradicional. Mas o diferencial, o que vai fazer o negócio prosperar é a velocidade com que tu entregas. Hoje, muitas vezes, um negócio ele é fechado ou não, uma venda é concluída ou não, baseado em quando que eu vou receber a mercadoria. Então, quanto mais próximo, quanto mais estratégico for a tua distribuição, a tua parte logística, certamente o teu negócio vai ter vantagens. Maravilha. E quando tu fala de proximidade, fornecedor-cliente, eu trago também para esse ponto que eu queria reforçar ou estressar um pouco mais o assunto relativo à tecnologia, né? Quais são os dados, quais são os indicadores, qual é o formato WMS, enfim, de gestão interna e o repasse dessa informação para o cliente para dar segurança, para trazer cada vez maior credibilidade para as atividades que são feitas lá internamente. Quais são esses elementos que tu trazes para que o cliente se sinta seguro e bem atendido quando a mercadoria dele está lá a algumas milhas de distância do ponto físico onde ele se encontra? Beleza. Estou falando um pouco das ferramentas, né? Falando então daquilo que é o cérebro das operações, que é o WMS. Então, o WMS nada mais é do que um sistema de gerenciamento de armazém, um sistema de gerenciamento de estoque. Então, o WMS que a gente utiliza hoje é um WMS muito robusto, que nos dá uma série de recursos, tem uma série de opcionais para que a gente consiga fazer tanto as atividades de armazenagem, de controles, de saídas, né? Então, entradas e saídas e controle de estoque, da forma mais segura e mais assertiva possível. Obviamente que nós vamos ter que estar sempre aliado à tecnologia, a processos, tecnologia a pessoas. Então, a tecnologia por si só, ela não garante nada. Mas processos e pessoas sem uma boa tecnologia, tu acaba não conseguindo, né, ter a velocidade, ter a produtividade que hoje em dia são exigidos da gente. Então, o WMS é o coração ou é o cérebro da nossa operação. Agora, o WMS, de novo, ele sozinho, ele não entrega, ele não resolve tudo. Então, pensando naquilo que os nossos clientes, o valor que eu entrego para os nossos clientes, aí já começa um dos aspectos que eu entendo que ele é muito característica nossa, ele é muito valorizado pelos nossos clientes, é que cada atendimento, cada operação, de fato, ela é customizada. Eu não tenho uma cartilha padrão onde eu trabalho dessa forma, todas as entradas são feitas dessa forma, a informação que eu forneço é nesse modelo, nesse horário, para essa pessoa. A gente conversa, a gente alinha, a gente estrutura com cada cliente, com cada operação, o que para ti faz sentido, em que momento tu quer receber a tal informação. Vou pegar alguns exemplos. Grande parte dos nossos clientes gostam de ter as confirmações via relatório, via romaneios, de tudo aquilo que foi coletado no dia anterior por todas as transportadoras que lá foram na nossa operação. Porque, eventualmente, uma transportadora, ela não cumpre, ela não foi fazer a entrega ou ela não teve capacidade de coletar. Então, o meu cliente ele já tem essa informação para poder atuar, né, em todas as etapas que ele, eventualmente, vai precisar fazer. Tem clientes que não gostam de receber essa informação, porque, para ele, essa informação, ele vai tratar de outra forma ou ele não tem o tempo, ou ele não gostaria de receber. Então, eu não vou simplesmente, porque está dentro do meu fluxo padrão, ficar colocando informações, ou colocando dados, ou colocando da forma como for, se for via integração de sistema, se for via e-mail, ou outras formas de comunicação, é uma informação que ele não quer. Então, a gente entrega, por exemplo, essa informação da confirmação dos relatórios de embarque de todas as transportadoras para cada cliente. Então, ele tem acesso a essa informação. Nós podemos falar das informações de inventário cíclico de estoque, onde eu consigo, né, além do cliente ter a informação do estoque sistêmico,
a gente consegue ter a confirmação de que o estoque sistêmico ele tem a assertividade e ele tem a acuracidade de estoque de acordo com as contagens que são feitas para garantir a informação com a realidade. Perfeito. Então, para mim está compreendidíssimo, e eu gostaria de trazer para o ambiente, para aquele cara que está lá estruturado no Sudeste, com esse olhar. Eu já tenho a confiança ou a convicção de que, ok, a terceirização é um movimento interessante para a estrutura ou para o momento da minha companhia, para expandir, para capilarizar, para observar os potenciais dessa estrutura terceira em termos de logística como um todo. Mas por que estruturar isso talvez em Santa Catarina? A unidade 3S Soluções está em Santa Catarina, mas eu gostaria que tu talvez colocasse um pouco do ambiente macro, do potencial logístico, aduaneiro, também fiscal, tributário, mas pensando no teu ambiente logístico, do potencial realmente que o Estado de Santa Catarina oferece naquilo que diz respeito à logística como um todo, dando foco para armazéns gerais, para a estrutura de portos, aeroportos, pensando na logística a nível macro realmente. Para aquele profissional, para aquela empresa que está em São Paulo, que observa dentro do seu ambiente o Porto de Santos com uma movimentação grande e que não sabe ou desconhece do processo que acontece hoje no estado de Santa Catarina. Então, eu queria que tu falasse um pouco dos potenciais do estado de Santa Catarina no que diz respeito à logística. Perfeito. Bom, o estado de Santa Catarina realmente ele vem crescendo, não é de agora, não é uma questão recente, já vem crescendo há bastante tempo. E a parte logística certamente é um dos motores, um dos motrizes que vem trazendo esse aspecto. E o aspecto que eu destaco, principalmente para quem, como tu falaste, a região do Sudeste talvez é um bom exemplo comparativo, aonde aqui, falando da cidade de Itajaí, ou a grande Itajaí, como se fala, nós temos uma vantagem competitiva muito grande, que, a meu ver, que é a proximidade de portos e aeroportos. Então, nós estamos falando que, onde nós estamos localizados, eu estou a cerca de 30 quilômetros dos dois principais portos, Porto de Itajaí e Porto de Navegantes, e também do aeroporto de Navegantes. Então, eu tenho com isso uma proximidade, com isso eu tenho um custo de frete reduzido, porque se eu preciso me deslocar 30 quilômetros, é diferente eu ter que me deslocar 150, 200, 300 quilômetros. Então, dependendo de onde o nosso ouvinte está, ele sabe que a posição da empresa dele, o depósito dele do Porto de Santo ou do porto mais próximo, da onde ele faz as suas importações, ele sabe o quanto isso representa num custo logístico total. Então, se eu for olhar o aspecto de custo, certamente eu estar próximo ou ter uma cadeia logística otimizada e bem pensada, porque não adianta também eu estar próximo, mas eu estar longe das rodovias. Eu estou a 30 quilômetros dos portos, mas eu estou conectado às principais rodovias que ligam sul, sudeste, centro-oeste, de uma forma muito ágil, de uma forma eficiente. Então, tanto a parte do transporte rodoviário, do escoamento rodoviário, ele é muito eficiente e ele funciona muito bem. E, obviamente, com isso, a agilidade. Então, se nós formos olhar pelo menos esses dois aspectos, que eles são muito sensíveis em qualquer avaliação de negócio, que é o custo e que é a agilidade, certamente eu destacaria que o estado de Santa Catarina realmente ele é um expoente e ele não é à toa que vem crescendo e tem nos dado muita segurança de que vai seguir fazendo isso para os próximos anos. Entendido. Eu quero falar um pouco sobre um tema que está emergindo bastante, está sendo tratado bastante, que é com relação à sustentabilidade. E é uma pauta importante porque certamente tu vai poder contribuir com a nossa audiência a respeito de logística reversa, e eu quero falar sobre a matriz ESG, a pegada de carbono e tal. Quais são os impactos reais e para quem está querendo movimentar suas estruturas de negócios com essa vertical, pensando realmente nesses dois pontos principais. Logística reversa, que talvez seja um tema um tanto quanto, sei lá, de certa forma batido, porque isso a gente já fala há mais tempo, mas essa questão da ESG, que traz um custo maior ou que as empresas agora estão se posicionando com relação à observação disso. Então, fala um pouco como o empresário pode se observar quais são os movimentos dentro do seu negócio, pensando nesse aspecto de sustentabilidade. Perfeito. Primeiro eu vou falar sobre logística reversa. Então, logística reversa, como tu falou, não é um assunto novo, é um assunto batido,
mas dentro do nosso escopo, dentro do nosso ambiente de logística, ele talvez é uma das etapas mais delicadas, uma das etapas mais críticas dentro desse fluxo. Porque essa mercadoria ela já foi vendida, ou ela já saiu, ela já teve o seu destino e por algum motivo ela retornou. Então, como que ela retornou, a avaliação das condições de embalagem, das condições de possibilidade de uma revenda dessa mercadoria, ela é sempre uma situação muito delicada. Então, como fazer e como tratar essa logística reversa, ele é um ponto sempre muito sensível, principalmente para alguns segmentos, né, de clientes e de mercadorias. Então, temos obviamente, esse serviço como um cuidado muito grande dentro das nossas operações, mas a logística reversa e, obviamente, que monitorar qual que é o meu percentual de devoluções como percentual de logística reversa é um ponto muito sensível na avaliação do negócio como um todo. Então, o cliente monitorar e acompanhar isso muito de perto, ele certamente é um indicador que vai ajudar muito a olhar a última linha lá do negócio com relação à rentabilidade, porque a logística reversa ela custa muito caro. Então, saindo um pouco disso e falando de ESG, falando de sustentabilidade, esse de fato é um tema que ele vem cada vez ganhando mais espaço e maior importância no nosso dia a dia. O que eu tenho visto muito no nosso ambiente? A gente tem visto muito um movimento crescente e forte, principalmente das grandes empresas e grandes corporações, de buscarem parceiros, de buscarem empresas dentro do seu escopo, né, de fornecedores, de parceiros estratégicos, que tenham nas suas práticas ações concisas e ações reais que estejam nesse caminho de sustentabilidade. Então, pegar um exemplo prático. Utilizar veículos elétricos para fazer coleta e distribuição. Isso hoje é uma realidade talvez não tão difundida, não tão comum no nosso dia a dia, mas já é uma realidade para alguns perfis de carga, alguns perfis de entrega. Então, as empresas, e isso é um movimento então, que eu vejo que está acontecendo de forma muito crescente nas grandes empresas, e certamente isso vai ser uma tendência também para as empresas de médio e pequeno porte no futuro muito próximo. Mas esse movimento, então, nós estando no meio dessa cadeia, eu preciso me adequar para o quê? Para poder atender essa demanda, porque se eu não levo isso em consideração, se eu não acho isso importante, logo mais eu não tenho os atributos ou as qualificações para atender esses meus clientes. Porque para eles, cada vez mais, o ESG deixa de ser um plus, deixa de ser um opcional e começa a ser um item obrigatório nos requisitos de fornecedor, por exemplo. Entendi. E esse tu classifica como sendo um dos principais desafios pós-pandemia que nós enfrentamos. Uma das grandes inovações, logicamente, não é tanto uma inovação, logicamente é uma necessidade, uma obrigatoriedade com relação a quando a gente fala de sustentabilidade, porque a gente precisa ter um olhar clínico para isso. Nós todos, não só nós que trabalhamos com logística, porque logicamente a logística afeta tudo, mas grande parte das empresas precisa ter um olhar para isso. Mas quando a gente fala de principais desafios pós-pandemia, que a gente enfrenta hoje no aspecto logístico, quais tu podes pensar como sendo um dos principais ou dos principais desafios aí? Eu vejo que a gente, hoje, né, agora no segundo semestre de 2023, está sofrendo um pouco menos, mas até pouquíssimo tempo atrás, os grandes desafios que vínhamos sofrendo, e todos, no aspecto geral, é o desencaixe nas cadeias de fornecimento, né, de supply chain global, que a pandemia trouxe para todos. Então, o que aconteceu com isso? Os estoques, ou os níveis de estoques das empresas no Brasil ou no mundo afora, e principalmente nas unidades que fabricam, né, China, Ásia, no geral, mas também Europa e Estados Unidos, ficaram desregulados. Então, a oferta e demanda, ela demorou, ou ela vem demorando para ser ajustada, e com isso o nível de estresse é um dos aspectos, mas principalmente o custo disso. Então, tu pega aquilo que a gente viu acontecer, um custo de frete internacional ir nas alturas, uma máxima histórica, né, indo para mais de 5 vezes o que era em algum determinado momento. Se eu for pegar a análise comparativa, eu consigo ter isso. Então, eu estou falando de que o custo de frete internacional, em algum momento, ele saiu completamente de qualquer referência, inviabilizando muitas vezes algumas operações ou tornando algumas operações extremamente lucrativas e rentáveis em comparação, né, com outros cenários. Então, esse desencaixe das cadeias, que hoje já começa a ter uma regularidade ou uma normalidade, eu entendo que foi o grande desafio até então,
porque no momento de incerteza não se sabia qual seria a demanda, não se sabia como seria o fluxo comprador, e aí com isso, no momento que se viu que a população, né, de forma geral, consumiu muito mais do que era previsto, acabou causando problemas, né, de atendimento, problemas de abastecimento, e aí com isso tu tem preços que estão fora do lugar, tu tem expectativas de entrega que muitas vezes elas não são correspondidas e com isso tu tem quebra de estoque. Então, uma série de aspectos que eu vejo que a gente, vamos dizer, né, a economia como um todo, mas nosso segmento mais do que outros, sofreu muito nos últimos 2 anos, especificamente, e que agora a gente já começa a ver um sinal de uma melhora nessas cadeias de distribuição um pouco mais normalizadas e um pouco mais reguladas. Então, quando tu observa esses sinais de melhora, então olhando um pouco mais para frente, olhando para tendências futuras de logística, o que tu entende que haverão de transformações futuras nesse macroambiente de logística? Eu vejo que cada vez mais nós vamos, né, dentro de uma terminologia que dentro da engenharia de fabricação a gente utiliza muito, que a gente vai cada vez mais ir para a customização em massa. Então, eu vou ter cada vez mais lotes menores, então vou ter cada vez mais menores quantidades dentro de embalagem, de caixas, né? E uma maior variedade de SKUs, variedade de produtos. Então, eu vou exigir que o meu fornecedor me entregue uma quantidade maior de produtos, numa quantidade menor, num prazo cada vez menor. Então, isso vai tornar o quê? O ambiente de quem processa tudo isso a partir, né, do recebimento e de todas as demais etapas, mais complexo. Porque é muito mais simples eu armazenar, eu gestionar 100, 200, 10 mil SKUs de uma determinada quantidade ou 10 mil, 50 mil SKUs de uma quantidade muito menor. Então, toda a estratégia, todas as ferramentas que hoje a gente utiliza vão ter que ser otimizadas, vão ter que ser muitas vezes substituídas, porque talvez não vão ser possíveis ou não vão ser eficientes para atender essa direção que eu enxergo que vai acontecer, que é cada vez eu ter lotes menores, cada vez eu ter uma velocidade, uma necessidade cada vez maior de entrega, e aí com isso eu trago um fator de complexidade cada vez maior. E aí, de novo, é onde eu acho que nós vamos ganhar espaço, porque quanto mais complexo, quanto mais incerteza tiver, o especialista tem a sua vantagem competitiva. Então, quanto mais as empresas não enxergarem, né, ou as empresas que demorarem para enxergar que a logística ela é de fato estratégica para o seu negócio como um pilar para manter as suas operações ou as suas entregas e todos os seus SLAs funcionando, quanto mais complexo for o ambiente, mais eu vejo que nós temos espaço para mostrar o valor que a gente entrega para o nosso cliente. Excelente. E para a gente até se encaminhar para o final desse papo, quando a gente fala de especialistas, e tu tocasse nesse ponto, especialistas em logística, quem está buscando uma carreira na área de logística, quais são as verticais em que o profissional pode se posicionar dentro desse ambiente logístico? Falando talvez de formação, falando de base acadêmica, onde eu particularmente sou um apaixonado e acredito muito nisso, né? Apesar de que está cada vez sendo mais questionado no mundo quanto a formação tradicional ela vai ter impacto no futuro, mas eu ainda acredito que ela tem sim seu espaço, seu valor. Isso pode ser um tema de um outro podcast contigo. Talvez sim. Então, assim, eu sou suspeito a falar também, mas eu vejo que a engenharia, por exemplo, né, e dentro da engenharia que eu fiz, sou engenheiro de produção, engenheiro mecânico, a engenharia de produção ela tem, e aí tem inclusive ênfases específicas em logística. Então, se a pessoa tem interesse em focar especificamente sua carreira desde o início na logística, ela pode vir buscar dentro da engenharia todo um arcabouço técnico, científico que a engenharia te dá. Então, uma forma de pensar muito analítico, que eu acho fundamental e que eu acho que traz muitos ganhos para qualquer função, para qualquer atividade. E tu tem aí toda essa visão de como fazer toda a logística, então toda essa parte conceitual, que a gente passou aqui muito rapidamente, de forma muito mais embasada, com toda a segurança que a pessoa vai poder ter no seu dia a dia para poder, aí sim, se eu não conheço, se eu não sei, né, até falamos essa semana, né, se eu não sei aquilo que eu não sei, eu não vou conseguir resolver ou não vou conseguir buscar melhorar. Então, eu diria isso, mas hoje em dia tu já tem
tecnólogos, né, específicos, então tecnólogo de menor duração, então eu vou nessa direção, eu não quero mais ficar 4, 5 anos para ter uma formação, eu quero ter essa formação em 2 anos, porque eu consigo ter ela sintetizada, eu consigo ter ela condensada, com menos disciplinas, mais focadas, mais específicas para um profissional atuante do mercado. Então eu vou ter uma base acadêmica um pouco menor, eu vou ter uma base técnica talvez um pouco menor, mas eu vou ter as ferramentas, ou vou estar apto para já sair jogando, para poder já sair atuando. E aí, né, tu vai poder começar atuando em, né, cargos de analista de estoque, analista de expedição e, eventualmente, né, também cargos de liderança de recebimento, liderança de armazém, liderança de turno, e por aí vai. Então, as oportunidades ou as opções para quem vem trabalhar com logística certamente são inúmeras. Mas um ponto que eu sempre gosto de frisar: a pessoa que vai trabalhar nesse mundo, vai ver um mundo de logística, ela tem que ser apaixonada pelo que ela faz. Porque a logística, ela te entrega muito, mas ela te exige muito também. Então, tem que ser apaixonado pelo que tu faz. E tu que é um apaixonado, então, para a gente encerrar aqui, tu que é um apaixonado por leituras, por informação, consome pra caramba, o que tu pode sugerir para a nossa audiência com relação a leituras, especificamente com relação ao ambiente de logística? Eu sei que a gente conversou um pouco, que falta um pouco de literatura mais específica com relação enfim, a logística de armazéns, algo mais atual, com relação a novas metodologias, mas o que tu pode sugerir com relação a consumo de conteúdo? Perfeito. Realmente é uma dificuldade de se conseguir uma literatura mais recente, né? Mas eu tô lendo um livro agora recentemente que se chama Operações Eficientes, Empresas Rentáveis, que ele traz realmente cases muito cases reais, obviamente, onde ele detalha o impacto direto dos controles operacionais, indicadores do dia a dia na rentabilidade do negócio. Então, muitas vezes, isso é tratado separado. Não, eu vou avaliar o resultado financeiro, eu vou avaliar a lucratividade do negócio, e quem faz é o financeiro, quem faz é outra área. Eu, operação, eu estou preocupado em entregar a minha quantidade de pedidos, de carregamentos, lead time e tudo mais, mas eu consegui enxergar e eu saber que o resultado financeiro ele é oriundo e nada mais é do que eu traduzir de forma eficiente as operações e quanto melhor eu fizer a gestão e o controle das operações do dia a dia, o resultado financeiro é consequência disso. Então, esse livro que eu estou passei um pouco mais da metade dele, ainda não terminei para poder, né, ter uma análise completa, mas tem me trazido bastante insights, inclusive dentro do ambiente de logística, mas eu acho que serve principalmente como uma provocação, principalmente para quem é da ciência de exatas, como é o meu caso, de às vezes achar que são dois mundos diferentes, mas na verdade faz todo sentido e realmente isso tem essa provocação e esses ensinamentos têm me trazido reflexões muito importantes. Fantástico. É sempre um prazer conversar contigo. Você é Diniz Kran, senhoras e senhores, meu sócio e diretor das operações da 3S Soluções. Para quem não sabe, o Diniz é aquele tipo de cara que quando eu convido ele para um churrasco no domingo de manhã, ele faz o seu chimarrão, 7h30 da manhã, e me manda uma pauta bomba para o churrasco. Então, assim, Lucas, me manda no WhatsApp. Lucas, o que tu acha sobre a educação do Japão e da Coreia como força motriz do... Aí eu tenho que parar. Eu pensei que ia ser simplesmente um churrasco trivial para a gente conversar sobre futebol, sobre... Não, mas aí eu tenho que me preparar para a pauta de discussão com o Diniz. É sempre uma alegria trocar informações, conviver contigo. Certamente esse papo foi muito, além de prazeroso, vai ser muito elucidativo e muito agregador para a nossa audiência. E eu não posso te deixar sem uma saia justa. Agora tu vai ter que fazer o convite para que todos curtam, compartilhem, deem o joinha. Não sei qual é a plataforma digital que eles estão fazendo acesso a essa informação, se via Spotify, se via YouTube, mas por favor, faz o convite agora para a nossa audiência, para esse movimento impactar cada vez mais pessoas. Show de bola. Então, primeiro, obrigado por estar aqui. Foi muito bom para mim, poder fazer esse bate-papo e trocar, talvez ajudar de alguma forma quem está nos ouvindo. Então, como o Lucas falou, curta, compartilhe, faça esse bate-papo chegar para aquelas pessoas que tu entende que isso tem relevância, que as pessoas possam vir a achar interessante, porque isso é, obviamente, um resumo, uma síntese muito
pequena, né? Porque o tempo assim o permite, que nos faz poder discutir temas que a gente gosta tanto e que a gente entende que faz todo sentido ou que tem muito valor para cada um que aí está nos ouvindo. Então, por favor, nos ajude em fazer esse conhecimento, esse material chegar para uma maior quantidade de pessoas aí da sua rede de relacionamentos. É blogueiro ele mesmo. Muito obrigado, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.